Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes e também com o Roberto Padovani. E o tema dessa semana aqui é atividade econômica, né? Como foram os últimos dados do finalzinho do ano passado, como anda a atividade agora e qual a influência disso sobre o cenário político, tanto esse ano e também sobre o ciclo político de 26. Para começar falando de atividade, a gente teve a divulgação dos últimos dados referentes ao mês de dezembro, dados que vieram muito ruins, né? Na média, ali no consolidado, o Banco Central calcula uma aproximação para um PIB mês a mês, e a gente teve então essa aproximação caindo 0,7 no mês de dezembro, então um mês de dezembro que foi muito negativo, né? Com quedas ali na indústria, nos serviços, nas vendas no varejo, e elas vieram a se somar, essas quedas, a resultados também ruins em outubro e novembro, né? Isso espalhado nos setores. Então, o quarto trimestre como um todo se consolidou como um trimestre marcado aí pela desaceleração da atividade econômica. A economia, segundo essa aproximação do Banco Central, deve ter crescido 0 no trimestre. Segundo os dados do IBGE, que a gente espera, deve ter crescido cerca de 0,3%, 0,4%, mesmo assim ainda se configurando uma desaceleração no trimestre. E essa desaceleração ela já era esperada em função, né, a economia vinha de um ritmo muito forte de crescimento ali no início do ano, perdeu força no segundo semestre e com a alta de juros, com juros no patamar que estão, era de se esperar que a economia perdesse força mesmo. Mas essa desaceleração ela também vem se somar aí à queda da confiança. A gente teve uma crise, uma deterioração, né, da crise de confiança importante no quarto trimestre, e uma pressão inflacionária que também vem gerando algum impacto ali sobre a atividade econômica. Então tudo isso foram fatores negativos para a atividade no final do ano passado. Agora, essa tendência ela não deve continuar exatamente assim no início do ano. A gente tem um bom resultado do agronegócio, tem uma boa situação ainda de renda, de mercado de trabalho. Toda essa boa situação no mercado de trabalho permitiu as famílias acumularem muita poupança. Essa poupança aí, junto com programas sociais, ainda devem ajudar a sustentar o consumo nessa primeira metade do ano, mas essa tendência de desaceleração que a gente viu no finalzinho do ano passado, ela deve se acentuar bastante na segunda metade do ano. E isso traz implicações importantes aí sobre o cenário político, e é isso que o Padovani vai falar pra gente. Carlão, esse cenário que você trouxe pra gente, com indicadores econômicos já mostrando alguma desaceleração, vai impactar o ambiente político, eu não tenho a menor dúvida. Isso porque as chances de sucesso eleitoral de um governo podem ser antecipadas pelas pesquisas de opinião sobre popularidade do presidente. A literatura acadêmica e a experiência internacional mostram que normalmente os governos são avaliados a partir do desempenho econômico. Quando a economia vai bem, as condições de consumo são favoráveis, os governos são bem avaliados. Curiosamente, no entanto, o que a gente tem notado no Brasil em 23 e 24 é um descolamento entre o ambiente político e econômico. A economia vai muito bem, condições favoráveis de consumo. O comércio varejista em 2024, por exemplo, cresceu mais de 4%, que é um dos melhores desempenhos em mais de 10 anos. Mesmo assim, a gente nota uma tendência de queda bem definida na avaliação do governo. A questão é saber o que está acontecendo. Dificilmente a gente pode entender essa tendência de queda como sendo explicada por fatores pontuais. Se existe uma tendência, então deve ter algum fator um pouco mais permanente. E um dos candidatos que ajudam a explicar o desempenho político nos Estados Unidos, por exemplo, pode ser o custo de vida. Depois da pandemia, a inflação disparou, os preços mudaram de patamar, e mesmo que a inflação esteja caindo, isso significa dizer que os preços estão aumentando num ritmo menor. Mas os preços são muito altos e isso traz muito desconforto para a população. O custo de vida pode ser um candidato para explicar esse mau desempenho dos governos depois da pandemia. Mas o curioso aqui é o seguinte: bom, se mesmo com uma economia indo bem, o governo tem sido mal avaliado, imagina numa situação em que a economia vai mal, com um baixo crescimento e aumento de desemprego e inflação. Isso significa dizer que no final do dia, o governo tem um enorme desafio pela frente e o ambiente político vai se tornar absolutamente competitivo. Não por outro motivo, as eleições presidenciais de 2026 já estão sendo antecipadas no meio político e no mundo dos mercados financeiros. Bom, é essa história, pessoal. Falamos na semana que vem.